Reforma tributária mantém o ITCMD, mas com novas regras. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados. Vamos tratar aqui desse tema. Dê o seu like ou dislike, se inscreva no canal e nos siga no Instagram, no endereço branco.consultores.tributários, onde tem lá várias dicas interessantes para o seu dia a dia. Dentre os principais assuntos polêmicos dessa nossa reforma tributária está exatamente o ITCMD, que não é imposto sobre consumo, já que a reforma é sobre os impostos de consumo. Esse é um imposto de transmissão, conhecido também como imposto sobre herança. A clientela costuma nos perguntar muito sobre as mudanças da reforma tributária e uma das grandes dúvidas que as pessoas colocam é sobre se o ITCMD vai continuar a ser cobrado após a entrada em vigor da reforma tributária. A resposta é sim, o ITCMD vai continuar existindo, mas vão mudar algumas regras sobre a sua incidência, que hoje o nome do imposto é ITCMD, é Imposto sobre Transações, Causa Mortes e Doações. E vão ter aí algumas alterações na sua forma de apuração. Apesar de ser controverso, a nova legislação da reforma tributária institui normas específicas sobre quando o imposto é devido e como deverá ser definida a sua base de cálculo. Conforme eu já disse, é um imposto que incide sobre heranças e doações, mas os estados tentaram incluir outras operações sujeitas também ao ITCMD. Uma delas é se haverá o imposto sobre a previdência privada, especialmente na modalidade VGBL. Muitos estados tentam cobrar os valores recebidos pelos beneficiários como se fosse uma espécie de doação. O estado vê isso como uma doação. No entanto, os contribuintes argumentam que é, de fato, que se trata de um contrato com natureza de seguro. O que foi proposto foi que, no caso do VGBL, foi sugerido pelos estados que só não incidiria o ITCMD se o VGBL, na data da morte da pessoa que instituiu o plano, o VGBL já existisse por mais de 5 anos, então não teria o ITCMD. Entretanto, a Câmara rejeitou esta colocação dos estados. Rejeitou a cobrança sobre os valores que serão recebidos pelos beneficiários do VGBL agora no final de outubro. Outro jabuti, chamado de jabuti, foi introduzido nas discussões sobre a regulamentação da reforma, foi impor o ITCMD sobre distribuição desproporcional de lucros entre os sócios das empresas, sob o argumento de que essas operações seriam doações disfarçadas. Foi uma forçação de barra, a meu modo de ver, já que isso é uma operação particular privada e, se foi uma doação disfarçada, cabe ao Estado provar se uma distribuição de dividendos fosse considerada uma doação. Isso muda todo o cipoal jurídico que temos construído na nossa Constituição. Por isso é um instituto do direito privado que o direito tributário não pode alterar. Agora, se o Estado tiver como provar que uma distribuição desproporcional de dividendos foi feito com o intuito de doação, cabe a ele mover uma ação contra a empresa que fez isso e provar. Se provar, eventualmente, a Justiça vai dar ao Estado o direito de cobrar. Agora, não pode simplesmente querer interferir na operação de uma empresa privada, tentando decidir o que os sócios podem ou não podem fazer. Isso o Estado não pode fazer e, felizmente, até agora, a Câmara de Deputados rejeitou esta inclusão. Entretanto, como isso tem que ir agora ao Senado, pode ser que o Senado altere novamente, o que eu não acredito, uma vez que o Senado tem uma visão mais empresarial do que, eventualmente, existe na Câmara. Um ponto importante da cobrança do ITCMD também é sobre os bens existentes no exterior,
que ainda está na dependência da emissão de uma lei complementar a ser definida pelo STF, o que ainda não foi feito. Em 2022, o STF, numa decisão, determinou que a exigência do ITCMD sobre as doações e heranças no exterior dependia de uma lei complementar. A expectativa é de que isto ocorrerá futuramente, inclusive no contexto da reforma tributária. Uma vez promulgada a lei complementar sobre o ITCMD no exterior, os estados estarão livres para instituir suas próprias leis e exigir a cobrança do ITCMD na forma definida pelo Congresso Nacional. É com base nessa nova conjuntura tributária que se tem recomendado a antecipação das transmissões de patrimônio. É óbvio, porque se você tem patrimônio no exterior e tem herdeiros e você já está numa idade que não se sabe quanto tempo você ainda estará por aqui, o mais correto seria aproveitar o que a legislação hoje lhe oferece e fazer uma antecipação da herança ou fazer uma doação, de forma que se faça essa transmissão sem a incidência do ITCMD. Isso, obviamente, não interessa aos estados. Os estados, alguns estados aqui no Brasil, mesmo sabendo que não pode cobrar, tentam cobrar, mas sem a existência dessa lei complementar, os estados não poderiam cobrar o ITCMD. Então fiquem de olho e eventualmente agilizem aí as suas doações, as suas antecipações de heranças, etc., se querem se aproveitar da oportunidade que hoje está em aberto por conta de uma decisão lá em 2022 do STF. É isso aí, pessoal.